Você já imaginou abrir o casamento para salvar a relação e acabar perdendo tudo? O que começou como uma tentativa madura de resgatar a paixão virou um enredo digno de novela. Desejo reprimido, amigos envolvidos, regras quebradas e uma gravidez surpresa que virou o jogo. Prepare-se para uma história real que vai te fazer questionar até onde vale a pena ir para manter um amor. Ou se era amor mesmo. Meu marido e eu estivemos juntos por cerca de 9 anos e casados por 2. Antes de nos conhecermos e começarmos a namorar, eu estava em um relacionamento entre mulheres. Nós éramos muito felizes, exceto na parte sexual. Ele sempre teve uma libido significativamente mais baixa do que a minha. Eu faria sexo mais de uma vez por dia se ele quisesse, mas meu marido estava mais no espectro de uma vez por semana. Além disso, ele só queria fazer sexo comigo no meio da noite e com as luzes apagadas. Eu me sentia sexualmente insatisfeita 90% do tempo e me masturbava cerca de 3 vezes ao dia. No entanto, ele era meu melhor amigo no mundo todo, e éramos parecidos em quase tudo, exceto quando se tratava de sexo e toque físico. Se almas gêmeas realmente existissem, ele provavelmente seria minha em todos os aspectos, menos nesse. Apesar dessas diferenças na alma, nossas mentes e corações eram tão semelhantes que eu não pude evitar amá-lo desde o momento em que o conheci. Ambos tínhamos depressão e TDAH, cursamos a mesma faculdade e compartilhávamos valores fundamentais. As pessoas frequentemente faziam comentários maldosos, dizendo que não nos viam como um casal, entre outras coisas, porque eu era bonita demais para ele. Eu sabia que esses comentários o afetavam emocionalmente. Ele era um homem lindo, forte, com ombros largos e barba. Eu o achava incrivelmente atraente fisicamente, e dizia isso com frequência. Ao longo dos anos, tentei conversar com ele sobre minhas necessidades físicas com o máximo de amor e compaixão que consegui, de todas as formas que pude imaginar. Queria respeitar os desejos da alma dele, assim como queria que os meus fossem respeitados. Eu sabia que ele não tinha obrigação nenhuma de transar comigo se não estivesse realmente afim. Dito isso, eu geralmente não conseguia iniciar o sexo com ele por meio de toques, porque ele tinha uma reação de repulsa e me afastava. Isso feriu meus sentimentos, embora ele tivesse todo o direito de fazer isso. Quando eu dizia que me sentia sexualmente frustrada, às vezes ele entrava em uma espiral de autodepreciação, ou deixava claro que não queria conversar sobre isso. Em algumas tentativas nossas de comunicação amorosa sobre desejo sexual, eu me sentia tão rejeitada que acabava não querendo mais fazer sexo com ele. O que funcionava melhor era eu dizer, de forma objetiva, eu gostaria de transar com você. E ele respondia, vou levar isso em consideração. E talvez me tocasse no meio da noite, 1 ou 2 dias depois. Isso me leva ao próximo ponto. Comecei a perceber que sentia certa paixonite por vários dos nossos amigos homens mais próximos, com quem compartilhávamos amizade de anos, entre 5 e 10 anos. Nunca traí meu marido, mas tinha pensamentos intrusivos sobre isso o tempo todo. Eu não queria me divorciar dele. Só queria poder transar com nossos amigos, com o consentimento dele, porque meu desejo estava gritando por dentro quando eu estava perto deles. Desenvolvi sentimentos de atração por vários dos nossos amigos solteiros, que prestavam atenção em mim, se importavam conosco, mesmo não sendo mais bonitos que meu marido. Me pegava fantasiando em beijar o pescoço deles ou fazer sexo oral neles em festas. Era, francamente, constrangedor. Sabia que não era saudável, mas sentia que era algo que eu precisava experimentar. Às vezes sentia que desperdicei toda a minha energia feminina linda e transbordante com um homem que não conseguia apreciá-la. Às vezes, eu só queria compartilhar meu corpo com meus amigos mais íntimos, e continuar sendo amiga deles depois. Toquei nesse assunto superficialmente com meu marido, mas ele evitava qualquer discussão séria e dizia coisas como, eu só vou transar com você mais vezes então. Mas, infelizmente, isso não acontecia. E parecia que, quanto mais eu mencionava o assunto com delicadeza, menos ele queria fazer sexo comigo. Se eu estivesse apenas sofrendo em silêncio, sem desenvolver sentimentos reais por nossos amigos, talvez não fosse um problema tão grande. Eu realmente não queria trair meu marido, mas meu corpo parecia estar implorando desesperadamente por isso. Sentia que o amor profundo que eu tinha por aqueles homens como amigos estava transbordando para um desejo da alma, que eu não sabia como conter. Não queria afastá-los da minha vida, estávamos todos profundamente conectados. E, além disso, eu os amava. Então, numa noite de domingo, alguns amigos estavam em casa, e um de nossos amigos em comum estava sentado ao meu lado. Não lembro de qual pé tocou primeiro, mas acabamos massageando as coxas um do outro com os pés por baixo da mesa. Fiquei tão excitada que desejei que não houvesse mais ninguém na sala. Apesar da atração, eu não queria trair meu marido. Esse amigo continuou me mandando mensagens de texto com flertes, e eu respondia com gentileza. Eu sentia um desejo reprimido intenso de tê-lo dentro de mim, mas também me sentia frustrada, pois não conseguia trair meu marido. Passei a noite inteira pensando em um universo alternativo onde casais pudessem, com consentimento um do outro, dormir com outras pessoas, algo como um relacionamento aberto. Numa noite, na cama, finalmente tive coragem de ter uma conversa séria com meu marido sobre o estado da nossa intimidade e os meus desejos. Foi uma conversa difícil, mas senti que era necessária para o bem do nosso relacionamento.
Abordei o tema do relacionamento aberto, explicando que não se tratava de buscar conexões emocionais fora do casamento, mas sim de satisfazer minhas necessidades físicas com o conhecimento e consentimento dele. A princípio, meu marido ficou surpreso e na defensiva. Ele teve dificuldade para entender porque eu não podia me sentir satisfeita apenas com ele. A ideia de me compartilhar com outras pessoas foi algo muito difícil para ele aceitar. Ele se perguntava se isso significava que eu o amava menos. Ficava claro que ele estava magoado e inseguro, com medo de não ser o suficiente para mim. Nas semanas seguintes, tivemos várias conversas sinceras sobre o conceito de relacionamentos abertos, explorando os possíveis benefícios e desafios. Ele recusava, alegando que um relacionamento aberto seria unilateral, pois eu teria mais sucesso do que ele. Eu disse que, nesse caso, eu mesma convidaria mulheres para ficarem com ele. Foi um processo difícil e emocional para nós dois, cheio de definição de limites e discussões sobre os problemas que poderiam surgir se embarcássemos nessa jornada. Embora meu marido ainda estivesse hesitante, tive uma ideia de como poderia convencê-lo. Eu sabia que uma das fantasias dele era estar com 2 mulheres ao mesmo tempo. Então fui procurar online mulheres interessadas em dormir com casais. Demorei algumas tentativas para encontrar a mulher certa. Na nossa primeira noite juntos, meu marido não sabia o que eu estava planejando. Eu queria que fosse uma surpresa. Ele chegou em casa uma noite, e depois de tomar banho, entrou no quarto e nos encontrou, eu e a outra mulher, deitadas na cama esperando por ele. Ele ficou nervoso no começo, mas nós o deixamos à vontade. Foi a noite mais divertida que tivemos em muito tempo, e ele também gostou. Depois que a mulher foi embora, ele reconheceu a importância da minha felicidade e entendeu que reprimir totalmente meus desejos poderia levar ao ressentimento e prejudicar o relacionamento. Aos poucos, meu marido começou a aceitar a ideia de um relacionamento aberto. Não foi uma transformação da noite para o dia, mas envolveu compartilhar meu marido com várias mulheres em diferentes ocasiões. Eventualmente, meu marido chegou a um ponto em que se sentiu seguro o suficiente para aceitar que eu dormisse com outro homem. Isso só aconteceu depois de já termos feito sexo a 3 com 3 mulheres diferentes. Ele me disse que, quando eu acabasse dormindo com outros homens, ele não queria saber quem eram nem qualquer coisa sobre eles. Estabelecemos alguns limites, como o uso obrigatório de proteção, e qualquer um de nós podia encerrar o acordo a qualquer momento. Nada de criar vínculos emocionais, apenas algo físico. E meu marido insistiu que não deveríamos envolver ninguém que conhecêssemos. Eu não me sentia confortável com essa última regra, mas achei que ele mudaria de ideia com o tempo, então nunca mencionei. Não demorou muito para que eu começasse a dormir com um amigo em comum por quem sempre tive uma quedinha, e com quem vinha trocando mensagens flertando desde o dia em que trocamos carícias com os pés debaixo da mesa. Ele era solteiro, então eu visitava depois do trabalho, antes de voltar para casa para meu marido. Eu não contei para esse amigo que estava em um relacionamento aberto, porque meu marido queria que nosso acordo permanecesse em segredo. Então, o amigo com quem eu estava transando achava que eu estava traindo meu marido, e meu marido não sabia que eu estava dormindo com esse amigo em comum. Achei melhor que ele não soubesse ou descobrisse, pois ele surtaria e ficaria inseguro. Usei proteção, então não havia risco de gravidez indesejada. Depois de um mês nesse relacionamento aberto, meu marido cumpriu sua palavra. Nunca me perguntou com quem eu estava dormindo. Havia outro amigo em comum com quem eu também queria transar. Então, um dia, mandei uma mensagem provocante para ele, e eventualmente começamos a ficar. Ele tinha acabado de começar a namorar uma garota, então passamos a conversar por um aplicativo mais discreto chamado Snapchat. Eventualmente, nos encontramos e tivemos relações sexuais várias vezes. Alguns meses após o início do nosso casamento aberto, eu estava transando com 3 homens diferentes, e me sentia mais satisfeita sexualmente do que em qualquer momento do meu casamento. 2 eram amigos em comum, e o outro conhecia online. Então, após uma festa que participamos, na qual os 2 amigos com quem eu estava transando estavam presentes, meu marido, do nada, me perguntou se eu estava dormindo com o que era solteiro. Senti que não fazia sentido mentir, então admiti e disse, sim. Ele ficou ofendido com isso e quis encerrar o relacionamento aberto. Depois que ele se acalmou, conseguimos conversar de maneira racional, e eu prometi terminar com um amigo em comum. Aparentemente, meu marido viu como a gente se olhava e percebeu que havia algo acontecendo. Ele me fez enviar uma mensagem de término na frente dele. Eu não apenas terminei com um amigo que ele sabia, como também terminei com outro amigo em comum que ele não sabia, porque viu quanto aquilo machucava. No entanto, meu marido estava tendo relações sexuais apenas com uma mulher, a mesma que eu havia apresentado a ele, e comecei a me preocupar porque ele estava começando a se apegar. Eu não teria me incomodado, exceto pelo fato de que ele estava passando tempo demais com ela, trocando mensagens, e eles começaram a fazer caminhadas juntos no parque, e ela até o convidou para um evento familiar. Confrontei ele sobre isso, dizendo que ele estava construindo uma conexão emocional com ela, e que a ideia do nosso relacionamento aberto era puramente física. Lembro vividamente do momento em que meu marido soltou a bomba que destruiu o nosso mundo. Estávamos deitados na cama, a luz fraca lançando sombras em nossos rostos, quando ele disse as palavras que me assombrariam para sempre. Ela estava grávida. Ele engravidou aquela mulher durante nosso relacionamento aberto, e ela queria ter o bebê. Um choque percorreu meu corpo, me deixando paralisada enquanto eu tentava compreender o que ele estava dizendo. Como isso aconteceu? Nosso acordo sempre foi sobre conexões físicas, sem envolvimento emocional. Devíamos usar proteção,
para garantir que nossos encontros permanecessem puramente físicos e não colocassem em risco nosso vínculo. Mas agora, a realidade destruía minha ilusão de controle. As regras que estabelecemos foram violadas, e senti uma traição devastadora. Isso não fazia parte do plano. A dor e a raiva cresceram dentro de mim, se misturando em uma confusão de emoções. Como ele pôde colocar nosso relacionamento em risco de uma forma tão profunda? Com o coração apertado e a voz trêmula de dor, dei um ultimato. Exigi que ele pedisse para ela interromper a gravidez, para salvar o que restava da nossa conexão em ruínas. Foi um pedido desesperado, movido pelo medo de perder o amor e a vida que havíamos construído juntos. Eu esperava que ele compreendesse a gravidade da situação, que nosso laço significava mais para ele do que esse desvio inesperado. Mas, para meu horror, meu marido fez sua escolha. Ele escolheu ela. Escolheu ela em vez de mim. Em vez de nós. Naquele momento, senti como se meu mundo tivesse desmoronado. O homem que eu amava, a pessoa em quem mais confiava, tomou uma decisão que despedaçou meu coração em 1000 pedaços irrecuperáveis. Ele escolheu uma vida com ela, me deixando com a sensação de estar descartada e abandonada. Para piorar, ele parecia indiferente à dor que eu estava sentindo. Era como se todas as memórias que compartilhamos, todo o amor que um dia existiu, tivessem se tornado algo distante e sem importância para ele. Passei a questionar se ele algum dia realmente me amou, ou se tudo não passou de uma ilusão. Em meio à devastação, eu soube que não poderia permanecer em um relacionamento onde meu coração já não era valorizado. A dor de vê-lo seguir em frente com ela, testemunhar o florescimento daquele novo relacionamento enquanto nosso virava pó, era insuportável. Precisei reunir forças para ir embora, para encontrar meu próprio caminho. O processo de encerrar nosso casamento foi longo e agonizante. Testou cada grama de resiliência dentro de mim. Com o tempo, continuei explorando minha sexualidade, me envolvendo com vários parceiros, como já fazia durante nosso relacionamento aberto. Mas agora, tudo parecia vazio. Sem o amor e a conexão que um dia dividimos, os encontros físicos não preenchiam mais o vazio deixado por um coração partido. No fundo da minha alma, eu ainda ansiava pelo amor que havíamos perdido. Sentia a falta do riso, dos sonhos compartilhados, da sensação de segurança em seus braços. Mas, por mais doloroso que fosse, eu sabia que nosso amor havia sido contaminado, danificado de forma irreparável pelas escolhas que fizemos. Eu me arrependo de ter sugerido um relacionamento aberto ao meu marido? Não sei. Talvez o certo fosse termos nos divorciado desde o começo, já que ele não conseguia satisfazer meus desejos da alma ou minha necessidade de explorar minha sexualidade. Mas, no fim, acabamos exatamente no mesmo lugar.